Um jogo que mistura habilidade, estratégia, observação e, claro, um pouquinho de sorte também nunca é demais. O pôquer vem crescendo bastante no Brasil. Inclusive, desde 2012, é considerado como esporte pelo Ministério dos Esportes do governo federal. Antes disso, em 2010, a Associação Internacional dos Esportes da Mente já havia reconhecido o pôquer oficialmente como um esporte mental. O pôquer já existe há muitos anos, mas ele se popularizou mais no final dos anos 90, início dos anos 2000, através do Doyle Bronson e outros que fizeram o Texas Hold'em se tornar mais popular no mundo, onde a prática se tornou maior ainda. O pôquer já profissionalizou em outros países há mais tempos, porém no Brasil, em 2012, foi aprovado pelo Ministério dos Esportes como um esporte da mente. Na época, o Igor Federal era o presidente da CBTH e ele foi muito comemorado através do nosso jogador mais popular, que é o André Acari, onde ele postou no seu Twitter a grande vitória que obtemos, fazendo que o pôquer venha a ser considerado o esporte da mente. Hoje, o pôquer é tido como o jogo de cartas mais popular do mundo. Segundo o Will Deu, jogador de pôquer há quase 40 anos, um dos motivos dessa popularidade é o desafio que o jogo propõe a seus participantes. O esporte, de uma forma geral, o crescimento divulgou a popularidade. Quanto mais popular ele foi ficando, mais foi divulgado. Tem pessoas que não sabem, mas o jogo de cartas mais jogado no mundo hoje é o pôquer. Ele se popularizou através da divulgação e também por você fazer a somatória, você tem que fazer a leitura do seu oponente, você tem que fazer a ideia do que tem na mesa, do que o cara possa vir a ter e fazer a sua melhor jogada, dependendo da ação do outro. Mas afinal, como é que se joga pôquer? Na verdade, existem várias modalidades. A mais popular delas é a Texas Hold'em. E para buscar a vitória na partida, os jogadores muitas vezes utilizam o blefe para tentar enganar os adversários. A forma do Texas Hold'em normalmente distribui-se 2 cartas individual para cada jogador, mais 5 coletivas no mesa que qualquer um dos jogadores podem fazer uso dela. No final, vence aquele que fizer a melhor mão. O blefe não tem um momento certo, às vezes acontece, tem jogadores que blefe com mais intensidade, outros não. O blefe é como se fala um roubo, ele está com um jogo menor, o outro tem um jogo maior, ele faz um blefe, faz uma aposta superior ao pote ou coisa parecida, para tentar tirar o oponente do jogo e ganhar o pote. E nesse momento, será que prevalece a habilidade ou a sorte? O pôquer já foi comprovado que ele tem que ter habilidade, tanto é que é considerado o esporte da mente. Nós temos, dizem, aproximadamente 70% a 75% de habilidade, o restante de sorte. A paixão pelo pôquer fez com que o Will Deu abrisse um lugar especial para reunir os jogadores de Ponte Nova e região, seja para partidas apenas para passar o tempo ou então para a realização de torneios. Atualmente, são mais de 100 jogadores de pôquer apenas em Ponte Nova. Hoje, só em Ponte Nova, nós temos aproximadamente 120 jogadores não frequentes, mas nós temos 120 jogadores só em Ponte Nova. Agora, na região toda, nós temos, como em diversas cidades na nossa região aqui, nós temos mais de 500 jogadores de pôquer. Todas as partidas são gratuitas. Apenas quando acontece algum torneio, é cobrada uma taxa dos jogadores que forem participar. Normalmente, a prática, a gente não cobra simplesmente a pessoa que veio jogar. Quando o torneio, a pessoa paga a inscrição e dentro desse torneio você tira o reiki. O que é o reiki? É uma comissão para dar o prêmio para o ganhador, para o segundo colocado, para o terceiro, para o quarto colocado. Mas ele não é um esporte cobrado, não. O espaço recebe desde os jogadores mais experientes até os mais jovens. E aqueles que ainda não sabem jogar, mas querem aprender, também são bem-vindos. Normalmente não existe uma faixa etária para praticar o esporte. Esse esporte é praticado por jovens, média idade e às vezes até da terceira idade. Mas o esporte, quando certas pessoas não têm uma ideia certa do que é, nós já temos considerado uma forma
simplificada de falar, uma escolinha para procurar divulgar e explicar melhor como funciona a prática do pôquer. Quem tiver endereço pode me procurar aqui no ACAR, Poker Clube, e eu já tenho alguns já em treinamentos para que possa melhorar a sua condição de jogo. Normalmente nós abrimos diariamente, a partir de segunda a sexta nós abrimos de 18 horas aproximadamente até as 2 horas da manhã. Aos sábados, domingos e feriados, a gente abre às 14 horas e mais ou menos até 2 horas da manhã. Depende da quantidade de pessoas que tiver no clube.